Shalom, shalom, shalom. Bom, eu quero tecer meu comentário aqui a respeito deste aqui, que deu uma nota de repúdio, repudiando o que aconteceu lá com o ancião lá, o homem de Goiânia. Mas veja, gente, a princípio eu quero já dizer que este homem aqui é um mercenário e aquele velho ditado se cumpre: um sujo falando de um mal lavado. Veja, esse ministério também começou bem, mas está terminando em ruína, com falsas profecias. Este homem é milionário, este homem, a igreja banca os luxos dele, luxos e mais luxos. Em plena pandemia você vai ver, embaixo no rodapé dos seus vídeos, está lá, pedindo para as pessoas depositar suas ofertas. Para bancar seus luxos, sua vida luxuosa, suas viagens para Dubai, Paris, Grécia, Israel, Roma, formar seus filhos. Este homem mora em um condomínio fechado, em uma mansão luxuosa, com sauna e piscina. Eu conheço muito bem. Este homem foi meu pai na fé. Eu não nego isto. Eu conheci a mensagem através do programa Fé Perfeita. Eu passei 3 anos sem ter nenhuma assistência, porque quando eu conheci esta mensagem, eu me alegrei bastante e como eu era evangelista lá na Igreja Batista, e a Igreja Batista iria me enviar para um campo para pastorear numa cidade. No entanto, eu saí antes disto, então eu desejei levar esta mensagem para a minha terra, para o povo de Pedra Branca. Eu tinha este queimou, esse ardor dentro de mim. 3 anos eu passei sem ter nenhuma assistência, então eu fui lá conversar com ele e disse que queria uma assistência, né? Porque quando a gente conhece a mensagem, a gente não tem acesso às mensagens do profeta William Branham, para poder a gente investigar, saber, ler. Mas o tempo vai passando, a gente vai adquirindo as mensagens, vai tendo conhecimento, e aí você começa a observar que você está debaixo de um jugo nicolaíta. E você começa a descobrir várias coisas que o irmão Branham nunca ensinou desta forma. Não, o irmão Branham não ensinou assim. O irmão Branham nunca ensinou que existe um pastor para 10 igrejas. Jamais. O irmão Branham, ele deixa claro que Neville foi posto ali, não foi posto por ele, mas foi posto pela igreja. Foi a igreja que escolheu Neville para estar aqui. E Neville nunca saiu do tabernáculo Branham para dar assistência em outro lugar. Não, ele nunca fez isso. Então a gente vai observando, eu fui observando ao longo e vendo as coisas erradas que estavam ali. Ele foi meu pai na fé, sim. Eu fui lá conversar com ele no escritório e ele disse: se você quer trabalhar, eu também quero. Eu estava atrás de alugar um ponto, um local para congregar, para poder abrir um salão. Haja visto que começou com eu e minha esposa aqui. Todas as pessoas que foram ganhadas aqui em Pedra Branca foi através de nós. Deus colocou eu e minha esposa aqui e eu comecei a evangelizar e aí ganhamos as pessoas. Então, depois eu queria abrir um salão, um pequeno salão para realizar os cultos. Então eu fui lá conversar com ele. E ele disse: bom, se você quer trabalhar, eu também quero. Pode abrir o salão. Mas aí veio a oportunidade de um terreno barato aqui e eu e o irmão João acabamos comprando este terreno para a gente construir o tabernáculo, já que aí a gente entraria sem pagar aluguel e teria o nosso próprio tabernáculo. E deu certo, foi quando Deus abriu mais uma porta para mim, e aí surgiu mais outro emprego. Eu estava trabalhando no município e surgiu um emprego no estado. Eu disse: bom, com esse do município dá para eu viver com minha família, e o do estado eu vou investir, o emprego do estado eu vou investir todo no tabernáculo. E foi o que eu fiz. Aqui
o trabalho começou, não teve ajuda de César Augusto. Nós tivemos nosso trabalho, compramos o terreno, Deus abriu portas, nós levantamos. As almas que foram ganhas aqui foram por nós, ganhadas através do evangelismo aqui. Nós fizemos o evangelismo e almas vieram. Começaram a vir as almas. Então veja só. Aí ele me manda um pastor para me ajudar aqui. Só fazia duas coisas esse pastor: dar ceia e levar os dízimos. Somente isto e mais nada. Chegava com tudo pronto. A igreja prontinha, limpinha, tabernáculo construído, cadeira comprada, tudo pronto. Mas ele só dava ceia e levava os dízimos. Somente isto e mais nada. Observe. Esse homem nunca me deu um conselho de liderança. Esse homem nunca me deu um conselho. O único conselho que ele me deu, que eu pude absorver, foi: derruba este tabernáculo e faz uma casa melhor para ti, e a gente aluga um pontozinho ali. Olha só. Nós construímos o tabernáculo com tanto sacrifício, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, para ouvir algo como este. Esse pastor, ele é o único pastor que ele tem com ele aqui na Paraíba, porque os outros já saíram, porque não aguenta esta arrogância, não aguenta esta hipocrisia. Doutrinas falsas. Isso aí é um falso profeta que deu doutrinas falsas. Esse pastor, que foi meu ex-pastor, isso é quase como um capanga dele. Não tem autonomia. Tudo que vai fazer tem que consultar ele. Isto é nicolaísmo. Eu não aguentei isto, não. Nicolaísmo, um homem milionário praticando nicolaísmo, enviando outro pastor para o campo. Aonde é que o irmão Branham ensinou isto? Que um pastor envia outro pastor? Jamais. Um pastor não pode ter outro pastor como cabeça. Nunca. Isso não pode acontecer. William Branham diz: pastor é a maior autoridade local. Local. Não é regional, é local. Pastor é local. Não é regional. Assiste os vídeos sobre nicolaísmo, a doutrina dos nicolaítas, que está no nosso canal, que você vai compreender claramente como é que se ordena um pastor. Como é que se ordena um pastor? Um pastor tem que se levantar do próprio grupo. Então, assiste que você saberá. Isto foi ensinado errado para nós. Doutrina nicolaíta. Mas vamos lá. Então, para deixar claro aqui, não foi ele que levantou nada aqui. Aqui foi tudo por nós. Deus abriu portas, nós conseguimos. Na hora desse pastor sair fora e se retirar, ele fez o quê? Ele dividiu a igreja. Cativou uma família para ficar com ele e abriu outro tabernáculo ali. Por isso eu digo, este homem é um invasor de campo. Ele invade o campo dos outros porque ele se acha um pastor presidente. Ele se acha o maior do Brasil. E essa briga toda é por causa disto, fama. Agora veja. Um homem quando cai por mulher, isto repercute nacionalmente. William Branham disse: dinheiro, fama e sexo derruba homens de Deus. Mulher está relacionado com sexo. Vamos tratá-lo assim. Mas se um homem cair por mulher, isto repercute nacionalmente, é uma falha moral, fica mais exposto diante dos olhos dos outros. Mas se o homem cair por fama e cair por dinheiro, diante de Deus, da economia de Deus, é a mesma coisa, é um pecador. O que ocorre é quando o homem cai por falha moral, aquilo tem uma consequência maior. Ou seja, mexe com famílias, destrói vidas, causa revolta. Mas se ele cair por dinheiro e por popularidade, diante de Deus, isto é um caído. Ele caiu. Esse aqui caiu por fama e popularidade. Ele se acha o tal. Agora é um sujo falando de um mal lavado.
porque eu já provei, está os vídeos no nosso canal, como ele desejava comprar um avião, cogita comprar um avião. Tem pessoas aqui da minha cidade que foram ganhadas por nós. Nós pregamos o evangelho para esta pessoa que morava aqui, foi morar em Recife. Eu já vi esta pessoa passar necessidade de ligar para a sua mãe pedindo ajuda, porque ele não ajuda. Ele não ajuda. Então veja só, muitas coisas foram vistas que não vem ao caso agora, mas vamos lá. Olha só, a arrogância é tão grande que ele fala como se estivesse com raiva. E este homem que está estampado em mais de 40 jornais como um falso, tem moral para falar do outro? Não tem moral para falar do outro. Este homem deu uma falsa profecia que a força do coronavírus estava extinta. Pessoas na igreja dele morreram de coronavírus. É falso, gente. A fama levou ele à ruína. O dinheiro levou ele à ruína. Vamos lá, vamos ver aqui trechos do que ele fala e eu vou comentando com vocês. Do ano, chega-se uma notícia desastrosa. E aquele a quem nós considerávamos como líder maior, a quem respeitei como meu pai, a quem dediquei honras em todos os dias da minha vida e defendi em muitas ocasiões, estava agora vivendo de uma maneira errada. Sua vida não condizia com aquilo que pregava. Eu estava no rádio, eu estava na televisão, e eu tinha duas opções a fazer: ou tomar tudo o que eu havia pregado, ensinado por um profeta, e jogar na lata de lixo para defender erros de um homem, ou abandonar um homem e ficar com a palavra. E foi esta a minha decisão. De maneira nenhuma não titubeei, tomei uma decisão. Parecia quase impossível, sabia que eu iria enfrentar o que o reino de Judá havia enfrentado contra a maioria que viria contra mim. Perdi amigos por toda a nação. Desde então... Sim, gente, vamos lá. Vamos deixar claro aqui. Esse ministério começou bem também. Começou bem, mas está terminando mal. E vai terminar em ruína. Preste somente atenção. Isto vai caminhando para a ruína. A arrogância aqui é muito grande. Mas vamos lá. Fui chamado de ismo, de difamador, de falso. Por quê? Porque falei a verdade. Porque escrevi uma carta para este líder, depois de ter conversado com ele, e dito, não sei se teve coragem de ler a carta ou não, e dito a ele: estou retirando o meu apoio, estou lhe dizendo que vergonhosamente você transformou o lugar que é chamado Casa de Deus em uma boate para marcar encontro com moças e perverter a vida das mesmas. Olha aqui, gente, ele sabia disto. Ele sabia disto, que ele transformou a igreja em uma boate para perverter a vida de moças, mas não falava isso para ninguém, ficou quietinho ali. Agora surge bancando o espertalhão, para que as pessoas pensem que ele vive a verdade, que ele é um homem sério, que ele é um homem correto, sabe? Para que as pessoas vejam que agora ele vai se projetar e agora o povo vai dizer: ele tinha razão. Mas ele sabia. Disse isto, está escrito, assinei embaixo, e diante do trono do julgamento de Cristo nós depararemos com estes fatos. Mas falei com alguns pastores, que eu poderia citar o nome também, mas que covardemente não tiveram coragem de se pôr ao lado da palavra e apoiaram, ainda que fazendo de conta que não sabia, e mentindo para o seu povo, disse que aquilo era apenas um ato de difamação, que não tinha nada a ver com aquilo, e seguiram mentindo por estes 23 anos. Estas também são coisas que precisam ser manifestadas e trazidas
para o conhecimento de todos. Muito bem, naquele momento em que eu estava me retirando, e depois outros pastores também tomaram esta decisão, conhecíamos 2 casos daquele homem, coitada da sua companheira que já partiu para a glória. Enfrentou ainda em vida ver aquele homem no púlpito ser casado com outra mulher e ter que ficar calada. Ele sabe de muita coisa. O Ministério Público deveria intimá-lo para depor, porque ele sabe de muita coisa que aconteceu, até da separação e do dinheiro e de tantas outras coisas. E os comparsas que apoiaram aquilo, não só os que fazem, mas também os que apoiam. Você acha que eu vou chamar isso de homens de Deus? Homens de Deus que apoiam adultério? O irmão Branham disse, se você se deitar com um cão, você se enche de pulga. A Bíblia diz em Provérbios 29, 24, que aquele que anda com um ladrão, torna-se cúmplice do ladrão. Ouve coisas e não consegue denunciar. Quem anda com um adúltero, torna-se cúmplice do adúltero. Eu vou chamar esses apoiadores da maldade de homens de Deus? Não, é um homem de Deus, Gutenberg. Você não pode mexer. Porque um homem de Deus, homens de Deus que apoia abuso sexual, que não tem coragem de denunciar o erro. Se fosse um homem de Deus, jamais ficaria ao lado de coisas erradas. Um homem de Deus fica a favor da palavra. Eu sei as razões. O dinheiro falou mais alto. Olha, eu sei as razões. O dinheiro falou mais alto. Ele sabe de muita a coisa. Aposentadoria, os presentes, os bens, calaram para que nada viesse a público. Coitado, estragou a vida da pobre, estragou a vida da outra. Olha, para aí um pouquinho. E os anos passaram. E este que diz que tem moral para repreendê-lo, ou não quer fazer porque acha que não é conveniente, porque é um grande ministério ungido por Deus, você deveria se envergonhar, porque você o casou. Olha só, esse que diz que tem moral, deve ser o de Anápolis, né? Eu não vou citar o nome desse homem, não, porque dá até nojo citar. Porque a pessoa saber dessas mazelas todas e ter coragem em um vídeo de dizer, sabe o quê? Se levantasse contra Joaquim, você estaria pegando um fio de alta tensão, apoiando essa safadeza toda e ainda dizendo, e ainda é um homem de Deus. As pessoas chegam, é um homem de Deus, não mexe com um homem de Deus não, que você vai torrar. Um homem de Deus fica a favor da palavra. Um homem de Deus não apoia certas atitudes. É um homem de Deus. Esse deve ser o de Anápolis lá. Sabendo que ele não poderia fazer tal coisa. Pastores coniventes. Pastores coniventes. Agora ele está escrevendo, pastores coniventes. Todo mundo vai pensar que ele agora é o grande homem da parada, do momento. Agora é o homem do Brasil. Falei com um que chorou no telefone. Falei com outro que mais tarde disse que não se lembra de ter ouvido. E a reunião de ministros onde aquele pastor leu aquela carta de denúncia daquela moça com todos os abusos e atos. Para onde foi? O que aconteceu? Como vocês podem dizer que não sabiam de tais casos? Pronto, gente, vocês assistam o resto. Eu baixei o vídeo para deixar guardado, porque pode ser que esse vídeo seja retirado do ar, que ele mexeu aí com muita gente, com muitos pastores. Então, está guardadinho aqui no meu computador. Quem quiser ter acesso, está à inteira disposição. Eu darei o acesso deste vídeo. Mas é assim, é uma tristeza. Esse aí de Anápolis, que fez o casamento dele, tem moral, isso aqui. Gente, isso jamais pode ser homem de Deus. Um homem de Deus jamais casaria um adúltero. Jamais.
Um homem de Deus não faria isto. Mas eu não vou prosseguir. Este aqui para mim é um mercenário. Esse é o Edir Macedo da mensagem. Ele não nos representa, ele é da Paraíba, eu sou da Paraíba, eu sou do sertão da Paraíba, Pedra Branca. No entanto, eu vou encerrar minha participação aqui, talvez eu faça outros comentários, eu não tenho medo desses homens, até certo ponto eu tinha um receiozinho, mas agora eu não posso acreditar que isso seja homens de Deus. Homens de Deus são levantados para ajudar o povo. Pastores são levantados para cuidar de ovelhas, socorrer ovelhas, alimentar ovelhas. Agora deixa eu usar uma palavra aqui que pode ser até torpe. Não é levantado para comer ovelhas, não. É levantado para cuidar, socorrer e alimentar as ovelhas. Os pastores de Deus, os homens de Deus, são levantados para isto, não para comer as ovelhas. Então, eu vou encerrar aqui. Esse aí que está falando, eu não considero como homem de Deus. Ele pode ser famoso, pode ser grande, pode ser o que for. Mas para mim é um falso. Não sei para você. Você quem vai prestar contas a Deus. Mas está exposto aí quem é ele também. Um sujo falando de um mal lavado. Que Deus nos ajude a não cair nessas mazelas. Shalom.